Hoje a gente está aqui com esse painel do Liga 1, que o Liga 1 são todos esses eventos que a gente faz às quintas-feiras, 17 horas online, para poder debater mais inovação nos diversos setores. Então, sempre que vocês quiserem acompanhar, ou entrem lá no nosso YouTube para ver os eventos antigos, ou acompanhem a gente nas redes sociais para saber também os eventos futuros, tá? A Liga, ela é uma plataforma que transforma inovação aberta em resultado real, e a gente faz isso através da conexão entre startups e empresas para que eles possam gerar negócio de verdade, tá? E aí, dentro da nossa área de atuação, a gente fala bem de inovação. A gente é especialista em inovação aberta com startups e acaba que a gente se torna agnóstico aos segmentos de atuação, né? Então, quando a gente olha aqui os nossos parceiros, a gente tem desde parceiros da aviação civil, passando por bebidas e alimentos, também tem a parte de serviços, seguros, transporte de valores, construção civil, enfim. Se você quiser conhecer mais da Liga e entender como a gente pode te ajudar a se conectar com esse mundo de inovação aberta para fazer negócios com startups, só entrar em contato com a gente, o nosso time está aqui também no chat, onde a gente pode conversar, ou deixa lá no LinkedIn, manda um e-mail para a gente que a gente responde com o maior prazer e conta mais, tá? As diversas formas que a gente interage com o mercado, né, e que a gente pode ajudá-los aí a se conectar com um ambiente de inovação aberta. A gente tem o Open Liga, que é uma sequência de atividades e eventos que apresentam durante um ano todo soluções para vocês conhecerem de startups que estão relacionadas a processos internos das empresas ou as verticais de atuação, já eu conto mais. O Liga Insights, que são os estudos de mercado e os mapeamentos de startups que a gente faz, a gente é pioneiro nisso desde 2017, então vocês podem ver lá mais de 35 estudos diferentes que a gente fez sobre o ambiente de inovação aqui no Brasil. Também tem os nossos eventos, tanto os eventos in company quanto os eventos externos e abertos, que vocês podem aí ver os diversos formatos como esse, para a gente interagir, contar ou apresentar soluções de startups, e os programas de aceleração, que os que são aí as nossas relações mais conhecidas no mercado, que é quando a gente abre aí as camadas para que as startups se conectem e gerem negócios aí com as empresas através de um programa bem delimitado para a gente buscar os temas corretos e ajudar os negócios a acontecerem também dentro de um prazo bem interessante. Falando para vocês, então, do Open Liga, só reforçando, o Open Liga acabou de sair do forno, é um produto novo da Liga que tem aí, a gente liberou para o mercado agora em outubro. Então, todo mundo, todas as empresas que queiram acompanhar as inovações que estão acontecendo para os seus processos internos, marketing, RH, atendimento, relacionamento com o cliente, operações de tecnologia, vocês vão ter aqui no Open Liga uma sequência de apresentações de soluções ao longo de um ano todo para vocês se aprofundarem e acompanharem o que está acontecendo, explorar oportunidades e também ver tendências, além de trocar experiências com todos os membros dessa rede, tá? Além dos processos internos, a gente também tem o Open Liga para as verticais, né, para as nossas áreas de negócio. Então, a gente tem ali o Open Liga hoje de Food Techs, ou de PropTechs e ConstruTechs, e também o de energia. Fiquem à vontade, caso queiram saber de outros temas também, a gente fica com o maior prazer aí para conversar com vocês. Dito isso, vamos aqui para o nosso evento de hoje. Então, o Liga On, como eu falei para vocês no começo, é uma série de eventos online que a Liga está fazendo desde o início da pandemia, que a gente saiu do mundo físico e veio para esse mundo online, todas as quintas-feiras, às 17 horas, onde a gente apresenta startups ou debate os temas de inovação com especialistas, e esse é o motivo da gente estar aqui hoje, né? Então, hoje o nosso tema é exatamente a saúde e tecnologia, né, as possibilidades de novos negócios através da interação desses dois mundos. Eu tenho prazer aqui e, de novo, fico muito grato de contar com a presença da Andréia, do Eduardo, do Lasse, da Tereza, para a gente debater um pouco mais sobre isso. Vou pedir para eles se apresentarem já com uma primeira pergunta. Então, vou finalizar a nossa apresentação, para que todo mundo fique grande na tela de novo e a gente consiga se ver. E começando esse nosso bate-papo hoje, né, eu queria, então, pedir para vocês se apresentarem, contar um pouco mais de vocês e o que vocês fazem hoje dentro desse ambiente de saúde e tecnologia, né? E também já emendar uma primeira pergunta, que é como vocês avaliam hoje o cenário de oportunidades que estão sendo desenvolvidas por startups com o uso da tecnologia na área da saúde? Uma pergunta composta, né? A gente vê muita coisa acontecendo, a gente vê um boom de soluções aparecendo, principalmente agora no momento de pandemia, relacionadas à telemedicina, entre outras formas de interação com o usuário, mas eu queria a avaliação de vocês, enquanto empreendedores e demais atores aqui dessa cadeia,
Como é que vocês avaliam esse cenário de oportunidades, se a gente está aproveitando bem e quais seriam ali outras oportunidades que a gente poderia aproveitar melhor? E eu vou começar, então, o nosso papo com a Andrea. Oi, Rafael, boa tarde a todos. Eu sou a Andrea Sapienza, eu sou a Head de Medical Affairs da Danone Nutrícia. Então, eu sou responsável pela área que faz toda a parte estratégica médico-científica dentro desse segmento da Danone. E indo já para essa sua pergunta, eu estou olhando aqui o chat também, bastante coisa a respeito dessa mesma pergunta. Acredito que as oportunidades são inúmeras e que nós precisamos ter um olhar para fora, né? Eu venho aqui muito com o olhar da corporação, né, do mundo corporativo, mas as oportunidades estão justamente nas parcerias. Então, olhar para fora, ver o que está acontecendo no mundo lá fora. Então, telemedicina, sem dúvida, é uma questão fundamental, primordial, que veio à tona e que acelerou as discussões com a pandemia. Então, a questão de parcerias, ela é imprescindível. E aqui a gente tem um exemplo, né, nós todos estamos aqui juntos, mas temos uma parceria grande de duas corporações grandes, então, Saúde ID como um braço do Grupo Fleury, e a Danone Nutrícia como um braço da Danone, são duas corporações, juntamente com a startup da ProntMed, para criar aí a parceria que atenda a telemedicina, né, que é tão importante. Até veio uma questão aqui de legislação, que eu vou deixar aí para a Tereza responder, porque a Tereza é expert nisso, mas sem dúvida esse é o momento que acelerou nossas discussões, né? Então, o que antes ainda estava atrasado na discussão, a gente teve que acelerar para essa nova realidade, e com isso as parcerias surgiram naturalmente. Então, as necessidades e as missões das empresas, né? Então, quando, por exemplo, a Danone tem essa missão de transformar as vidas através da nutrição. Então, aonde eu posso ter, né, ter serviços que podem se atrelar à telemedicina, à saúde do paciente, como que eu posso interligar isso com um serviço para o médico, que é justamente essa assessoria nutricional que a gente tem em parceria com o Fleury no Cuidar Digital, que é uma super plataforma e que com certeza aí o Eduardo e o Lassi vai conseguir explicar os detalhes dela. Então, acho que as parcerias são a chave fundamental dessas oportunidades que estão abrindo com essa nova situação que vivemos. Legal, André. Eu acho que a gente tem alguns ganchos aí para puxar daqui a pouco, e um deles é esse relacionamento entre vários atores de inovação, né? Mas aí eu queria trazer agora a visão de um empreendedor, né? O Lassi, que está ali com a ProntMed. E, Lassi, eu queria te ouvir. Como é que você avalia esse cenário de oportunidades? Vocês vêm expandindo as funcionalidades da ferramenta, né? Aproveitando esse mercado, mas como é que você avalia isso hoje num cenário mais amplo mesmo? Existe mais espaço ainda para outras oportunidades de health techs aqui no Brasil? Oi, obrigado primeiro pelo convite. É um prazer estar com os meus amigos aqui falando e é muito legal poder compartilhar com vocês e também receber, tem umas perguntas boas que estão aparecendo aí, né? Então, Rafa, depois você fala aí como é que a gente responde ela, você coordena, você que é o mestre de cerimônias, né? Então, mas olha, como que funciona assim? Onde que uma startup, como é que ela pensa normalmente? Ela olha para uma empresa grande e aí, normalmente, para uma experiência pessoal, você vê um problema no processo inteiro da empresa, fala assim, nossa, é aqui o calcanhar de Aquiles. Você vê no caso dos bancos, né, nas fintechs, né? Nossa, ninguém gosta de pagar a taxa do cartão de crédito. Isso é uma dor que todo mundo tem. Vou começar aqui, ó, pá! E aí entra e oferece um cartão que não tem a taxa, e aí você vai expandindo a partir daí. Então, normalmente o empreendedor, ele tem uma vantagem muito grande em relação à grande empresa, porque ele tem muita agilidade em encontrar justo o calcanhar de Aquiles do processo inteiro da empresa grande que está funcionando, né? Então, a resposta é, com certeza, tem muita oportunidade ainda. A gente está vendo, se você olhar sobre a ótica de oportunidade no mercado como um todo, a gente vê uma taxa de juros super baixa, tá basicamente juros real negativo, então a gente tem muito capital disponível para boas ideias, então muitas ideias estão surgindo, ideias grandes, ideias audaciosas, mas tem muita oportunidade, porque saúde tem uma questão muito importante que tem que estar muito ligada ao conhecimento e à ciência, a de fato umas análises técnicas para se tomar decisão. Então,
Na hora que você tem uma expertise em algo específico, desde que seja grande, que seja replicável, você consegue entrar num nicho e resolver um problema. A saúde tem tanta oportunidade, tem tantos segmentos, é um mercado muito vasto, e eu vejo que tem muitos e muitos anos ainda pela frente. Então, a vantagem somos todos pacientes, temos vários problemas, a gente pode se colocar na posição, né, de quem consome o mercado, de quem deveria ser o centro, né, a gente colocar o paciente no centro. Então, se a gente só partir pela nossa experiência, a gente já consegue ter muita experiência. Eu duvido que todo mundo tenha uma experiência 100% feliz no mercado da saúde. Então, mira em uma delas, que com certeza o mercado é grande. Então, começa por aí. Então, muita oportunidade, Rafa. Boa, lá, assim, eu acho que assim, não só pensando, né, igual você fez a analogia aí do setor de fintechs e tudo mais, focado ali num problema real do consumidor, mas também a cadeia tem muita oportunidade de eficiência, né, a cadeia de saúde, acho que talvez o grande desafio que se coloca é a integração dessa cadeia como um todo, né, desde o fabricante ali até o consumidor, então tem bastante coisa ali também para a gente poder explorar. Eduardo, você que assume os dois papéis ali, né, o lado empresa e o lado empreendedor, eu queria te ouvir também nesse sentido, por favor, também se apresente aí para o pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde aí, Rafael, obrigado pelo convite. É interessante ouvir a fala do Lassi, né, porque nós, de fato, temos um universo, né, a saúde, além de ter um universo vasto para nós explorarmos, nós temos uma particularidade muito grande, né, que na saúde tudo é mais delicado, tudo é mais cuidadoso para você conduzir, né, e por isso até às vezes a saúde ela demora um pouco mais nesse processo disruptivo que outros setores, mas eu acredito que, na minha visão, de fato, sim, tem muitas oportunidades, as startups vêm para atuar em cada uma delas, né, mas o que a gente precisa é pensar também diferente do que nós fizemos até aqui, né. Eu acho que todos esses anos aí no mercado de saúde tentou-se diferentes soluções importantes, mas todas elas foram, de certa forma, segregadas, né? Nunca foram, de fato, integradas num ambiente único, numa condição única para que a gente atendesse toda a jornada do indivíduo. E eu acredito que agora a tecnologia deixa de ser uma barreira para alcançarmos isso. A ideia de um modelo onde a gente possa trabalhar todos no mesmo ambiente, e como colocado até aqui, né, pelo André, essa coisa da gente ser colaborativo na integração das empresas, né, eu acho que a gente tem um ganho muito grande e com isso muda um pouco a visão, né, de pensarmos não só como concorrentes, porque tem um mercado para todos, mas de uma forma colaborativa de criarmos algo novo, algo diferente, algo maior, e a tecnologia vem para ajudar isso em prol de um terceiro, né? Então, obrigado mais uma vez por estar aqui, um prazer estar com vocês e estou à disposição para a gente bater um papo agora. Legal, Eduardo, obrigado. Com certeza vai explorar muita coisa aí desse conhecimento seu, como você estava falando anteriormente, né, tem um empreendedor raiz dentro da área de saúde, a gente vai conseguir ali explorar. Tereza, já tem uma série de perguntas aqui relacionadas à legislação, então, antes da gente ir para esse lado, eu acho que tem uma pergunta aqui que ontem, na nossa prévia, o Lassi também fez, que eu acho super importante a gente falar, mas primeiro eu queria que você se apresentasse, né, e desse também a sua visão com relação ao cenário de oportunidades que existem para as inovações aqui na área da saúde. Tá. Obrigada pelo convite, pela Liga Ventures aí, fico muito feliz em discutir esse tema. A oportunidade, ela bate todo dia. Eu vou pedir desculpa porque eu tô com uma conexão... Ixi, caiu. Além de falar conexão estável, caiu. Legal, gente, vamos lá. A Tereza já volta, e aí a gente... Tereza, está ouvindo a gente? Acho que ficou estável aqui. Bom, daqui a pouco ela volta, ela se apresenta e a gente aborda mais as questões de legislação, né? Então eu queria já pegar esse gancho que vocês três colocaram bem aí, que são as parcerias, né? E aqui, no caso, vocês três, inclusive, estão com uma parceria, né? Construindo uma possibilidade em conjunto. Teve até uma pergunta
aqui da plateia, que é justamente assim, o que é a definição de parceria dentro desse ambiente de inovação aberta. Então, vou tentar explorar um pouco mais aqui do lado de vocês, o que vocês estão construindo, né, o Cuidar Digital, e entender, eu queria que vocês falassem brevemente qual que é o papel de cada um de vocês nessa construção conjunta de uma entrega final. Pode começar, vamos começar pelo Eduardo, então, que acabou, a gente volta agora de trás para frente. Legal. Nós temos uma visão, né, e investimos muito nisso, né, com o lançamento de Saúde D, de criarmos, de fato, a primeira plataforma de saúde no país, né, e essa plataforma, ela tem algumas premissas, né. Uma premissa é você buscar sempre a experiência do usuário em primeiro lugar, como as grandes plataformas do mundo trabalham hoje, né, com as suas áreas de CS, você sempre trazer a melhor experiência para aquela pessoa. E quando você diz isso, você olha e você tem que imaginar que não é os seus serviços somente que participam dessa plataforma, porque ninguém hoje tem serviços que atenda toda a cadeia de saúde, né? E você pensar em fazer isso é algo muito difícil de atingir uma excelência em todas essas frentes. Então, quando você pensa na startup, e lá se fala disso, é para solucionar problemas de cada jornada, de cada parte da cadeia, né? E onde é que você traz tudo isso num único ambiente? E na nossa visão, a criação da Saúde D, ela proporciona exatamente isso, que todas essas soluções venham para um único ambiente, que esses dados sejam utilizados de forma inteligente, ou seja, uma ciência de dados por trás, revertendo naquilo ali, num aperfeiçoamento cada vez melhor da oferta, e com isso você vai ter ofertas cada vez mais qualificadas e que resolvam de fato o problema das pessoas, né? E olhando para essa sala, nós temos aqui basicamente, eu tenho uma participação aí no dia a dia, tanto com a Andréa como o Lassi, né, e a Tereza, já num outro formato em relação à saúde, a questão da telemedicina, né, voltado à parte aí da legislação e da necessidade que a gente está tendo força, né, de unir várias empresas de telemedicina, de saúde digital, para a gente conseguir defender a permanência do que nós alcançamos até aqui. Então, o que é uma parceria? Uma parceria é você buscar empresas que tenham os mesmos ideais, que somam as suas ofertas, que complementam algo maior, e que isso, quando você fala na experiência do usuário, você tem que conectar os seus serviços e até mesmo de concorrentes, porque aquela pessoa vai identificar o que ela enxerga mais valor e vai tirar dali o que ela necessita, né? E você vai aperfeiçoando cada vez mais. Então, a parceria, eu vejo dessa forma, uma plataforma aberta, uma plataforma agnóstica, né? Em prol de levarmos isso com uma solução a todos. Legal, e vou puxar lá a questão do open source aí da história, né? A gente vai começar a ver isso mais na saúde, na tua visão de empreendedor, e também o papel de vocês dentro dessa parceria, né? Dessa tríplice que vocês montaram. Bem, primeiro acho que o conceito, o que está por trás de parceria é uma coisa fundamental, é confiança. Então, a primeira coisa que a gente como empreendedor tem que entender é que você não vai construir nada sozinho, nunca, e para você construir uma coisa grande, você precisa de gente para te apoiar, que acredita na sua visão, e você vai acreditar na visão dos outros. Então, construir uma rede de confiança. Então, para todos os empreendedores que estão escutando a gente, não fica só em casa, entendeu? Hoje, com pandemia, é um pouco mais difícil de fazer isso, mas vai conversar, compartilha suas ideias, receba feedbacks para como você conseguir ser transparente e humilde no sentido de criar uma rede de confiança que vai te sustentar. Então, eu acredito sim que eu honestamente tenho dúvidas se a saúde vai estar mais voltada ao open source, eu não sei. A saúde acabou de entrar pelo mundo da telemedicina, né? O mundo da telemedicina está baseado em teleconferência, e a teleconferência tem um protocolo open source chamado WebRTC. Então, você pode construir a sua própria plataforma de telemedicina, ou você pode usar alguma plataforma que já usa isso. Então, eu acho que a saúde está entrando nesse sentido. Eu acho que o Edu pode até me falar um pouco melhor,
mas eu não sou médico, né, mas olhando para os protocolos, é meio que open source, né, isso, então os protocolos a gente aprende a tratar os pacientes, então eu acho que na ponta os médicos já têm essa questão colaborativa muito forte, porque é uma ciência muito complexa, né, cuidar é multifatorial, é multiespecialidade, então vejo isso forte. E o papel da Prontimed nesse processo dessa plataforma que o Edu falou, que é uma inovação muito importante, é uma necessidade, a gente é um papel do lado do profissional de saúde, né? A gente se preocupa, tem até uma pergunta aí da plateia que depois eu respondo sobre isso, mas a gente se preocupa muito em trazer o profissional de saúde para dentro dessa aliança, porque ele é um papel fundamental nessa entrega de valor. A gente tem que conectar os elos e a Prontimed faz um pedaço desse elo, né? A gente se preocupa com um pedaço, com prontuário eletrônico e ajudando a estruturar os dados que nascem a partir dessa interação médico-paciente ou outros profissionais, né? Não necessariamente só médico. Então, é um papel muito de integração, de colaboração que a gente faz, de entregar os dados e estar muito junto com os nossos usuários e com os parceiros que precisam dessas informações, né? Legal, Lassi. Andréia, vamos abordar agora o lado de vocês aí como uma empresa muito, muito grande, né, e que já com uma trilha dentro do desenvolvimento de produtos muito considerada aí dentro da parte de dados de saúde, e aí vocês se juntaram também para agregar um novo tipo de serviço, vamos falar assim, um valor agregado ao cliente de vocês dentro desse contexto, né? Eu queria te ouvir o significado dessa parceria, dessa junção, né, entre uma outra empresa, também com uma outra startup, e também de aproveitar um gancho, que é uma das perguntas que foi colocada aqui, como é que vocês enxergam essa questão da inovação aberta? Porque muito da saúde a gente está focado no P&D interno fechado dentro de casa. Existe espaço para a gente também entrar num desenvolvimento de P&D com inovação aberta? Sem dúvida, Rafael, sem dúvida, tem muita oportunidade, sim. E aí, pegando o gancho do que o Lassi falou, que eu acho bem legal, acho que existem duas modalidades, né, de telemedicina ou telesaúde. Uma que a gente está falando da consulta propriamente, né, do profissional de saúde, seja ele médico, nutricionista, fisioterapeuta, enfermeiro, com o paciente diretamente. Tem uma outra modalidade que são as interações entre os profissionais de saúde. Pode ser entre médicos, entre as diferentes especialidades, entre um super especialista com médico primário, ou então pode ser entre outros profissionais de saúde, como é o caso da participação da Danone Nutrícia no Cuidar Digital, que é justamente essa modalidade de oferecer a discussão de terapia nutricional por meio de uma nutricionista, uma pessoa de médico afetos especializada, para discutir com o médico que atende o paciente. Então, ele já usou a plataforma para atender o paciente, agora ele pode usar a plataforma para discussão com outro profissional mais especializado numa determinada área, que vai, sem dúvida, ajudá-lo a multiplicar o resultado terapêutico, né? Porque você começa a ter uma visão holística do paciente, e não só olhar para a terapia medicamentosa, mas para olhar para a terapia nutricional, olhar para o exercício físico, as terapias não medicamentosas. Então, essas duas modalidades eu acho interessante a gente deixar claro, porque existem essas duas possibilidades, e eu costumo brincar que a telemedicina ela existe há muitos anos, né, há décadas. A gente pegava o telefone, né, e ligava para o médico para perguntar, tô com febre, vou para o hospital, tomo dipirona. Então, ela já existe. Eu acho que o que vem nessa novo momento, junto com as tecnologias, é um maior cuidado, né, de como fazer essa telemedicina, tanto do ponto de vista de dados, que a gente vem discutindo há muitos anos, né, já nos últimos anos, como também do ponto de vista do cuidado com o paciente, criar os algoritmos corretos para saber quem é o paciente que é elegível para a telemedicina, quem não pode estar na telemedicina e precisa ir fisicamente para um pronto-socorro, e também os cuidados com o profissional de saúde, né, para que ele esteja respaldado legalmente para fazer aquela atividade e que ele se sinta confortável e seguro para poder exercê-la. Então, acho que agora a gente traz uma profissionalização, né, da telemedicina usando toda essa tecnologia. Então, ao longo desse processo, existem inúmeras oportunidades, né? E é aí mesmo que a gente conseguiu ver, nessa plataforma maior, que é o Cuidado Digital, tem o prontuário eletrônico, tem a consulta com o paciente e tem a assessoria
de um profissional de nutrição para o médico ter um resultado ainda melhor, né? E tenho certeza que outras oportunidades virão conforme a gente vai entendendo as necessidades, e como o Eduardo trouxe muito bem, né, e a experiência dos nossos clientes que estão utilizando essa plataforma. André, obrigado. Beleza, eu acho que agora já estamos. E para e a gente das parcerias aqui que a gente tem dito e conversado aqui agora com os três, eu queria ouvir um pouco do teu lado, porque está chovendo de perguntas nesse sentido aqui. Quais são os pontos de atenção que a gente precisa ficar e observar, fixar, né, e observar dentro de um ambiente de empreendedorismo na área da saúde, né? E já vou trazer uma outra pergunta que a gente ia começar a discutir de pandemia agora, e apareceu aqui, né, o que significa dentro do ambiente de criação de negócios o termo fim da pandemia dentro das regulações. Vamos aproveitar aqui para fazer uma mini consultoria também. Tereza, fica à vontade, eu só desabilitei seu microfone, né, para o Nath falar. Tá. Bom, obrigada pelo convite, desculpa, minha internet ficou instável e, assim, a internet onde eu estou é super boa, então não sei o que aconteceu. Obrigada pelo convite, meu nome é Tereza Gutierrez, eu sou advogada, sou sócia do Machado Nunes e trabalho com regulação em saúde há muitos anos. Então, o ambiente hoje que a gente tem é um ambiente de inovação, acho que toda semana aparecem novos negócios no escritório, e o que a gente vê que é o principal entrave para os novos negócios? As regulamentações dos conselhos profissionais, principalmente, né? Então, e por outro lado, você tem um movimento do próprio poder público, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, por exemplo, de olhar para esses novos negócios, olhar para a regulamentação dos conselhos profissionais e falar, olha, o que você está falando contraria a legislação que garante uma ordem econômica competitiva, né? Então, hoje em dia, eu posso dizer com muita segurança que o ambiente para inovação, depois que o CAD multou o Conselho de Medicina em mais de R$1 milhão por uma regulamentação retrógrada e que não impedia um monte de coisa, é um ambiente mais tranquilo do que há 2 anos atrás, tá? Então, as oportunidades estão aí. Então, quem não conhece essa atuação do CAD, busque conhecer, especificamente sobre cartão de desconto, né, que é uma modalidade de fidelização, que era bem utilizado na saúde. Teve uma tentativa da ANS de regulamentar isso, a ANS voltou atrás, e acabou que o Conselho de Medicina teve que voltar atrás e liberar o cartão de desconto, porque o CAD entendeu que a vedação feria a ordem econômica, né? E multou o Conselho de Medicina. Então, hoje, posso te dizer com muita segurança, inovação na saúde, você tem muito mais espaço, depois que o CAD começou a olhar para esse setor de uma forma mais focada do que a gente tinha antes, tá? E você também tem outros elementos da legislação, que é, por exemplo, a lei da liberdade econômica, né? Você tem hoje diversos normativos que limitam, né, o pedido de autorização para funcionamento, que antes era para tudo, agora não, agora para atividades mais simples você pode operar sem qualquer tipo de licenciamento. Então, o ambiente legislativo e regulatório, ele é mais favorável, né, um ambiente jurídico, do que 2 anos atrás. Mas tem, sim, uma insegurança que é, por exemplo, em relação à telemedicina. A telemedicina, como a André já disse, ela existe desde que existe médico, tá? Podia ser por carta, quando não tinha, podia ser por carta, ela existe há muitos anos. Em alguns setores da medicina, como na radiologia, ela é tão utilizada que quando você fala radiologia, você já infere que é teleradiologia, tá? Então, a gente espera que a médio prazo, longo prazo, o mesmo aconteça com as outras atividades da medicina, com utilização de tecnologia para a comunicação e para avaliação do paciente. A lei da telemedicina, ela é válida, tá? Ela vai ter efeito, você tem dois tipos de regulamentação em relação à pandemia. Você tem um decreto legislativo 6, que vai até 31 de dezembro, que é para fins orçamentários, tá? Você tem a portaria 188 do Ministério da Saúde, que reconhece a situação de emergência pública
de saúde pública internacional e que ela não tem prazo de validade. A lei da telemedicina ela é válida enquanto perdurar essa portaria, tá? A portaria 188 de 2020 do Ministério da Saúde. Enquanto essa portaria é válida, as pessoas podem exercer a telemedicina, tá? Isso não é válida para outros profissionais de saúde, é só para médicos, só para deixar claro aqui, né? E, é lógico, os outros conselhos também autorizaram temporariamente, né? Mas, enfim, com lei específica foi só para medicina, né? E enquanto a gente tiver essa portaria que reconhece essa situação de emergência de saúde pública internacional, a gente consegue continuar operando com telemedicina. Mas aí você tem uma discussão, eu vou parar de falar um pouco para dar a oportunidade de ter mais pergunta, né? Mas eu queria só trazer esse cenário geral, que então, enquanto tiver essa portaria, né, quem está fazendo telemedicina está no PIX, digamos, né? E aí depois você vai saber o que o Conselho de Medicina vai fazer, né? Ele está com um grupo de trabalho em andamento, mas muito provavelmente a perspectiva é que ele limite a primeira consulta sem exame físico do paciente, por exemplo, né? Enfim, vou deixar aqui, vou parar de falar um pouco para dar oportunidade para as outras pessoas. Legal, Rafa, eu posso fazer só um comentário sobre isso? Hoje, eu não sei se todo mundo viu, mas foi lançada a Frente Parlamentar de Telesaúde, que está sendo tocada pela deputada Adriana Ventura, do Partido Novo. Eu tive a oportunidade de participar lá hoje por conta de uma outra associação que eu faço parte. Então, muito legal, dei uma olhada lá, porque vai ser uma discussão que vai ferver. Então, você vê o pessoal da Fena Saúde já falando uma coisa, que não quer regulação de preço, aí já tem outros deputados falando que vai ter regulação de preço, que isso é um absurdo. Então, assim, já começou o primeiro dia, que era só falar, oi, começamos, já teve uma discussão. Então, fiquem atentos, porque isso vai provavelmente ter bastante impacto, né, no que a Tereza comentou. Legal, Lácio. E assim, o que eu consigo entender, né, desse ambiente de inovação, toda vez que aparece algum agente disruptivo dentro dessa história, né, a gente vai ter que rediscutir e negociar, principalmente negociar ainda mais setores como esse, né? Eu acho que até, como a Tereza bem colocou, o próximo passo de descobrir o fim da pandemia ali, né, é justamente como a gente consegue se organizar para também desenhar um próximo passo que ainda seja viável para a criação de novos negócios, né? Pessoal, antes da gente ir para a nossa próxima pergunta, só quero fazer aqui uma propaganda Jequiti. A gente lançou recentemente um estudo de hard sciences na área de saúde, vai aparecer aqui para vocês, se vocês quiserem baixar para entender um pouco mais desse mercado. O estudo é 100% gratuito, aberto, fiquem à vontade, só clicar no link. E aí eu vou trazer esse gancho agora para a nossa conversa, que é um próximo passo dentro desse mercado de saúde que a gente está cada vez mais discutindo isso de visão de futuro, né? Quando a gente olha ali os 10 maiores fundos de corporate venture capital, né, que existem hoje no mundo, praticamente todos eles, os últimos grandes investimentos foram na área de life science ou de biotecnologia, né, ou na área de segurança de informação, né, e acho que em qualquer um desses pilares a gente está falando intimamente com a área da saúde também, né, se a gente está falando de segurança da informação, basicamente todos os negócios que a gente está conversando aqui agora nesse momento estão transitando informações e dados dos clientes dos pacientes, para que a gente possa ter uma otimização de vários processos aí nessa história. Eu queria ouvir do lado de vocês, e aí eu vou pedir nessa rodada para que a Andrea e o Eduardo respondam, e aí na próxima rodada eu volto com o Lácio e com a Tereza, com relação à visão de vocês. Existe hoje um interesse em se apoiar e também se aproximar e desenvolver soluções nesses 3 pilares aqui para as áreas de saúde aqui no Brasil. Então, falando aí das hard sciences, né, life sciences, e também na área de segurança de informação. Existe essa abertura do lado das empresas para essa aproximação acontecer com universidades, pesquisadores, outros empreendedores. Vamos começar pela Andrea. Sem dúvida, Rafael, com certeza. Eu acho que aqui a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de parcerias. Acho que uma coisa importante quando você fala de segurança de dados é agilidade, né? Então, a gente pede em agilidade se a gente não tem uma boa estrutura de segurança de dados. Isso ainda é novo, né, no Brasil. Então, muitas empresas estão tentando se estruturar e aqui eu vejo oportunidade de parcerias com
com empreendedores que possam, né, trazer soluções de implementar isso de forma ágil, né, porque a gente implementa e sabe que as estruturas não estão prontas. E pegando um pouco o gancho que a Teresa trouxe, né, principalmente a respeito da questão da legislação da telemedicina, agora é o momento, eu acho que a gente está no momento de uma abertura de uso que a gente tem que se estruturar. Quanto mais rápido a gente conseguir se estruturar, quando a pandemia acabar e aí as legislações forem serem revistas, a minha percepção, pelo menos, a gente já vai estar pronto para apresentar algo, né, para propor algo bem estruturado. Então, esse é o momento, né? Então, acho que, sem dúvida, não só há oportunidades, como a gente não pode perder esse momento que está sendo tão rico de experimentação e de parcerias. Eduardo? Eu acho que o momento nunca foi tão oportuno, né, e propício para isso. Nós vivemos a necessidade, né? Eu vi algumas perguntas falando aqui de conexões de parceiros com uma questão de proteção de dados, né? Isso é fundamental. Acho que isso é importante deixar muito claro que toda essa conexão, visando tudo isso, então tudo permeado pela LGPD. E aí você começa a buscar, de fato, aqueles que... Acho que o Lázaro trouxe uma palavra interessante, a relação de confiança, né? Para que você mostre o que você procura com essas conexões, o objetivo fim, né? E o objetivo fim é trazer, de fato, o paciente para o centro da coordenação, dar a ele todas as informações unificadas na palma da mão dele, né? Eu já falei em outras conversas, todo mundo passa por aquela experiência de andar com o seu saquinho de exames, né? E colocar para o médico botar em ordem, para que se invista nisso, né? Do nosso lado, a gente chegou até a criar um CDC voltado a startups em saúde. Porque... Experiências dele que não necessariamente vai ser igual para todos, como a gente vê em estudos clínicos. Acho que o Rafael caiu. Dessa vez... Opa! Desculpa. Voltei. Teve uma situação aqui. Eduardo, como é que final da sua resposta? Mas que a gente consiga ter algum... Foi, melhorou, né? Agora. Uhum. Desculpa não ter pego o final da sua resposta, mas aí eu queria aproveitar esse gancho que a gente estava falando de parcerias aí, e justamente esses próximos passos que podem ser abertos, né? Pensando numa coisa mais estruturante, alguma coisa mais, menos talvez para a resposta deste momento de pandemia, que é passageiro, mas o que vai virar de agora para frente. E aí, Lácio, eu queria ver a tua visão como empreendedor. Vocês tiveram que fazer um remanejamento muito grande durante esse período de pandemia, e isso impactou na visão de vocês, enquanto a visão da startup mesmo, para o que ela pode ser a partir de agora, ou não? A gente teve um cenário igual de outros setores, que foi uma aceleração do que já estava se programando, e agora está muito mais próximo da visão de futuro que vocês tinham. Bem, Rafa, na verdade, quem conhece a Prontimed dos primórdios, isso é muito legal. A gente não desviou o nosso foco em nenhum momento. A gente está sempre focado no mesmo objetivo, é conseguir ajudar essa indústria a estruturar os dados clínicos, porque é uma complexidade muito grande. E a pandemia, na verdade, ela acelerou. Ela teve esse lado porque se entendeu que sem informação não se toma decisão. Na verdade, primeira aula de administração de empresas, quando você ouve o Peter Drucker falando, ou qualquer guru de gestão, fala que sem dados você não faz gestão. E se a gente está falando em gestão de saúde, é óbvio que a gente precisa de dados de saúde. Tem toda uma regra de segurança, como a gente faz isso, como a gente garante que o paciente esteja seguro, que as informações corram de uma forma correta. Esse é um desafio mundial e está cada vez mais claro que informação é alicerce para muitas das iniciativas, né? Então, a gente tem vários desafios. Eu queria aproveitar para responder duas pequenas perguntas da plateia, não sei se pode. Claro. Um do Antônio, e mais em cima, não sei quem perguntou sobre interoperabilidade, ao Maurício. Então, Antônio, na verdade, a
na nossa visão, os problemas de adoção de prontuário eletrônico é a gente, como empresa de prontuário, assumir uma coisa. Eu brinco lá na empresa que para o médico preencher prontuário eletrônico é tão legal quanto fazer a ata da reunião. Então, se a gente internalizar que é difícil, é chato, a gente precisa entender um pilar fundamental de praticamente todo aplicativo, que é a usabilidade. Investimento em UX, em UI, em ter uma equipe de produto que vai a campo, entende, senta do lado do médico. É difícil, porque médico é ocupado, médico é nervoso, porque ele está enfrentando vários desafios ao mesmo tempo, então não é fácil, mas a gente tem que ter paciência como qualquer startup, qualquer setor. Quem que gosta de responder pergunta, quando pessoas perguntam coisas para a gente na rua, a gente fala, não quero saber, e a gente sai correndo. Então, é duro, não é fácil. Então, Antônio, o que você lê, que existe muita resistência, é real, existem casos emblemáticos aqui no Brasil em relação à implantação de prontuário eletrônico, mas se a empresa que está construindo qualquer ferramenta para o seu usuário, colocar o usuário na ponta, no centro, como saúde faz com o paciente, mas a gente colocar quem vai usar a nossa ferramenta em primeiro lugar e resolver as necessidades, a gente vai ter mais sucesso. E aí, para o Maurício, em relação à interoperabilidade, eu não acho que é regulação, Maurício, acho que longe disso. Tá? Eu acho que é bem mais profundo do que isso. Quando a gente fala de interoperabilidade, a gente precisa falar de terminologia. Então, se a gente não fala de terminologia, e muito no mercado não se discute sobre isso, o Brasil era membro signatário do SNOMED CT há alguns anos. O ano passado, o Brasil deixou de fazer parte, apesar do investimento, que é uma das terminologias mais usadas no mundo para o lado clínico, junto com o LOINC, que é uma terminologia mais de laboratório. Então, incentivar a terminologia e adotar padrões de comunicação, que é o FHIR HL7, que agora é usado pela Apple e pelo Google, para transformar dados. Então, a gente, literalmente, tem um pedaço da empresa que vai olhar para esses padrões e vai começar a incentivar. Não é fácil, porque é uma mudança de cultura. A gente, em saúde, em tecnologia, a gente está falando em integração via API, via um JSON há muitos anos. Em saúde, nem a API chegou direito, para falar a verdade. Então, a gente está antes disso, né? Então, a gente está tentando, como é que a gente faz a gente se comunicar num padrão, para que qualquer parâmetro clínico que seja o mesmo código por trás. Isso vai ajudar a interoperabilidade. Se todo mundo escrever em dados desestruturados, como é que a gente vai transmitir dados de forma segura? Para ter certeza que o dado é aquele mesmo que a gente está interpretando. Então, acho que o grande desafio, Maurício, está aí, tem um vasto caminho pela frente, e convido quem quiser saber mais sobre terminologia, pode me procurar diretamente, porque tem muito assunto, não dá para falar sobre isso. Como a Tereza falou, se quiser falar de regulação e saúde, dá para ficar horas e com qualquer um, com o André, com o Edu também, né? Então tem muito assunto, né? Mas só uma pincelada. Olá, eu vou pedir para você ser bem objetivo numa pergunta que eu vou fazer agora, que vai para a Tereza, vou falar de dados já. Lácio, a gente vai ver no mercado de saúde o movimento de super apps que a gente viu no mercado de varejo, ou seja, se a gente acertar na veia a experiência do paciente, a gente vai conseguir tornar isso um ecossistema com uma densidade de soluções em um único só lugar que resolve a vida de saúde do cliente? Olha, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a gente, como ser humano, gosta de ter as coisas resolvidas no mesmo local. Talvez a experiência pareça que é uma empresa única, mas no fundo tem umas 50 participando. Mas ninguém quer falar com 50 pessoas ao mesmo tempo. Eu brinco com os meus médicos falando, eu adoraria que eu tivesse um grupo de WhatsApp com 5 médicos que me atendem, com o meu nutricionista, com o meu preparador físico, todo mundo se falando no mesmo lugar, porque eu não queria falar com todo mundo separado. Então, eu acho que sim. Eu acho que sim. E acho que o Edu está indo para esse caminho, né? E junto com as parcerias, com a Danone e tudo, para ir numa direção para isso, para oferecer uma experiência única e fantástica para o paciente. Eu durmo e acordo lá desenhando isso, entendeu? Para que isso aconteça diuturnamente. Tereza,
vamos falar de dados, né? Eu acho que fica nesse momento, talvez aí o fio condutor para a gente desenhar qualquer futuro na saúde vai passar por essa integração de dados e pelo entendimento disso, né? Também não adianta, senão a gente vai viver a mesma era que a gente viveu no ERP há 15 anos atrás, todo mundo tinha lá um monte de dados e não sabia como usar. Como é que está a visão jurídica disso hoje? A gente fala muito de LGPD, óbvio, mas a aplicação disso para a área de saúde hoje, existe algum ponto que mais sensível que os empreendedores precisam observar de uma maneira mais ativa nesse momento para conseguirem colocar seus negócios para funcionar? Eu te mutei, Tereza, se você puder voltar ao microfone, por favor. As pessoas, né? Acho que o ponto mais sensível da aplicação da lei de proteção de dados são as pessoas mesmo. Hoje saiu, vocês devem ter visto, está no estado de São Paulo, o dado que foi vazado com várias informações de teste de Covid por erro humano. Então, o principal, lógico, se você não fizer nada, né? Primeiro, é investir em um processo, né? Em uma política de dados, teoricamente, eu teria que ter isso incorporado antes da lei, né? Começa por aí, né? Que eu falo que o setor da saúde ele já tinha conhecimento dessa necessidade de proteção de dados há muitos e muitos anos, né? Um princípio, como eu, como advogada, tenho como princípio o sigilo profissional. O paciente que vai em qualquer hospital, laboratório, consultório, coisa que valha, ele também é imbuído desse preceito, né? Tanto que eu falo assim, você vai compartilhar o prontuário do paciente sem que esse compartilhamento seja necessariamente decorrente da sua prestação de serviço, peça o consentimento, né? O prontuário é dele, né? Não é da instituição. A gente fala que a instituição, ela simplesmente zela por aquilo, né? Então, mas o principal ponto mais sensível, sem sombra de dúvida, de qualquer proteção de dados, e aí pode ser em papel, pode ser um baita sistema de proteção, pode ser o que for, é o fator humano. E, lógico, se a decisão não vem de cima, não está comprada pelo conselho e pela diretoria, você dificilmente vai conseguir implementar uma política de proteção de dados que efetivamente garanta a segurança, né? Então, muito treinamento, investimento, né? E investimento, não é jogar dinheiro fora, é investimento, é necessário, né? Não tem muito para onde ir, né? Enfim. Efetivamente, o que a gente vê mais de buraco é o fator humano. Até eu acho que, se não me engano, no ano passado a gente fez uma pesquisa sobre cibersegurança e o setor mais visado de vazamento de dados é o setor de saúde. Isso porque a gente ainda está engatinhando nessa troca de informações, se a gente for pensar, né? E eu acho que as coisas vão começar a ficar muito, até de novo, né, a gente estava falando, e o Eduardo também, né, a gente estava falando das oportunidades na cadeia e não só no cliente final, né, eu acho que essa questão de segurança da informação e também, não só para redução de fraude, mas vazamento de dados e também essa transição das informações é uma boa oportunidade para o cenário futuro. Pessoal, a gente está caminhando para o nosso final de discussão. Eu vou pedir para que vocês respondam mais uma pergunta. Tem uma série de perguntas que ficaram aqui pendentes da plateia, mas como eu falei, o LinkedIn e a planilha para a gente trocar, os nossos contatos estão abertos. Para a Tereza vai aparecer um monte de cliente aí, Tereza, que vai querer fazer as consultorias. Então, eu queria agora caminhar, assim, todo final de evento, né? A gente vai falar do gênio da lâmpada, qual desejo você pede para o gênio da lâmpada em relação àquele seu segmento de atuação. O mais próximo do gênio da lâmpada que a gente chegou na área de saúde foi a fada do dente. Então, assim, vamos pensar que a área de saúde caiu o dente de leite dela agora nesse momento e a gente vai trocar por um desejo do que a gente quer ver consolidado como um cenário real de inovação na área de saúde nos próximos anos. E aí eu queria ouvir de cada um de vocês, qual é desses entraves que a gente vive hoje, ou quais das possibilidades que a gente tem hoje, que vocês desejam que logo, logo se torne um cenário mais estável e mais estruturado para o ambiente empreendedor aqui no Brasil. Vou começar com o André. Bom, Rafael, eu acho que, assim, até ouvindo todas, né, as discussões aqui dos colegas, eu acho que, sem dúvida, para mim, a integração de dados e como a gente armazena esses dados, mas aí envolve tudo, né, envolve desde a segurança, mas também a terminologia, como trouxe o Lácio, então é uma cadeia. Essa integração ainda, principalmente no Brasil, a gente ainda tem muito pouco, né? A gente tem alguns países bem estruturados, né?
e que a gente pode ver, assim, dados maravilhosos que podem ser extraídos, mas a gente ainda está engatinhando nisso. Então, acho que o que eu pediria para a Fada do Dente é maior integração, se não a perfeita, pelo menos que a gente caminhe nesse sentido. Andréia, muito obrigado pelo teu tempo, mais uma vez, pelas informações. Obrigada, prazer. Estou super feliz de ter a Danone Nutrícia como um dos nossos parceiros aqui. Tem um programa super legal também sendo rodado com as startups. Doutor Eduardo, vamos lá. Qual é o seu desejo aí, como empreendedor raiz, também como um profundo conhecedor dentro desse ecossistema de inovação? O que você deseja aí, que é trocar o dente de leite da tecnologia de saúde por qual realidade agora? Primeiro, Rafael, eu estou angustiado de ver um monte de pergunta aqui para responder em tão pouco tempo, né? Isso gera uma certa angústia. Mas falar que as pessoas depois quiserem enviar, eu tenho o maior prazer em responder. O meu objetivo, e acho que o desafio maior, é mudar o modelo mental das empresas, né? A gente passa por um momento de pandemia, nós estamos num momento de aumento de casos enorme nessas 2 últimas semanas. Isso tem demandado muito atendimento, né? Não sabemos se uma segunda onda ou se uma mudança comportamental da população está levando a isso. Por que eu digo isso? Eu acho que a gente tem que começar a mudar o modelo mental de trabalhar em conjunto, de trabalhar de forma compartilhada, por um bem maior, né? Então, acho que o meu desejo é que as empresas entendam que elas podem se juntar, elas podem se conectar, embora sejam concorrentes, elas podem fazer isso de uma forma justa, né? Transparente, dando a possibilidade, como o Lasse falou, né? No desejo deles de ter médicos, nutricionistas, o educador físico, todo mundo no mesmo grupo. Você imagina você proporcionar isso para alguém, e você não faz isso só com o que é seu, né? Então, meu desejo é que as empresas entendam essa nova realidade, esse novo momento que a gente passa, venham para esse caminho em conjunto, né? E a concorrência, ela tem que ser justa, e não tem ninguém melhor que o cliente para definir isso, né? Eu não tenho que competir ou querer passar à frente de alguém de forma desleal, porque isso é um caminho muito curto, né? Um tiro muito curto. E a gente não está numa corrida de 100 metros, nós estamos numa ultramaratona. Então, pensando no futuro, uma forma colaborativa, como a Andrea falou, num ambiente seguro de integração de dados, que esses dados permitam que a gente tenha uma saúde mais próxima da necessidade, personalizada para cada um, né? E é possível isso, né? Agora, sozinho ninguém vai chegar a lugar nenhum, e o passado mostra isso. Então, esse é o meu ponto. Obrigado por estar aqui hoje. Doutor Eduardo, eu que agradeço mais uma vez a tua presença, teu tempo. Eu também estou angustiado. Eu sempre, assim, não é puxando sardinha para o nosso lado aqui, não. Acho que foi dos eventos que eu conduzi, o que teve mais perguntas aqui do lado. Eu tentei amarrar, mas está complicado. Mas reforço, encarem os contatos de LinkedIn ali, justamente para se conectar com todos e poder tirar outras dúvidas e bater um papo sobre inovação na saúde. Lácio, eu vou te deixar por último, porque eu vou defender os empreendedores, aí você já pode se aproveitar de todos os desejos dos outros, tá? Então agora eu vou para a Tereza. Tereza, qual que é o seu desejo? Tá no mudo, Tereza. A integração que eles falaram é fundamental, é ponto central. A gente tem um teto de gastos na saúde, e a gente tem cada vez mais custos na saúde suplementar, mas a gente tem que pensar na integração entre os sistemas de saúde que a gente vive no Brasil, né? Então, a gente não pode pensar numa integração só da saúde suplementar, só de quem tem plano de saúde. A gente tem que pensar numa integração full e na interoperabilidade, tanto de tabela SUS quanto, né, da TUS. Enfim, a gente tem que pensar nessa interoperabilidade de tudo, né? Usar padrão TIS, criar um padrão, utilizar um padrão internacional e tudo mais. Mas acho que... principalmente o que eu gostaria de ver nos próximos anos, aí eu estou falando mais como advogada mesmo, é que os conselhos profissionais passem a regulamentar, vai reduzir trabalho para mim bastante, né, mas que eles limitem a sua atuação a efetivamente regulamentar o que importa, que é viabilizar o paciente no centro do cuidado e o atendimento ético do profissional de saúde, né. Então, o que a gente vê hoje é uma atuação de conselhos profissionais muito maior do que a competência que o legislador otorgou para eles, e isso é
um calo, né, uma pedra no sapato de todo e qualquer empreendedor no setor da saúde. Então, quando chegam lá no escritório, eu falo, ó, assim, você quer empreender na saúde com essa inovação toda, o conselho, algum conselho vai chegar e vai te notificar, então, saiba disso, mas também não tem por onde ir, né? Então, eu gostaria muito de ver isso, integração, e uma ação que viabilize efetivamente o foco na atenção ética e centrada no paciente, por todos, né? Principalmente pelos conselhos profissionais, que acabam sendo uma pedra no sapato na inovação e na saúde. Muito legal, Tereza. Obrigado também pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por resolver as nossas questões filosóficas sobre o fim da pandemia aqui. Eu conheço a Tereza, né, e trabalho no Machado Nunes, por eles trabalharem muito próximo de startups que estão construindo seus negócios na área de saúde, justamente por esse ambiente que a gente tem N variáveis aí, que a cada ponto de vista são adicionados novas. Então, quem tiver interesse em conhecer mais também o trabalho do Machado Nunes, fica à vontade para entrar em contato com a Tereza, ou enfim, com toda a equipe lá do Machado Nunes, que eles são muito bons nessa parte para ajudar os empreendedores na área da saúde a desenvolverem seus negócios. Lácio, vamos lá. Você já teve aí uma série de pedidos dos parceiros de vocês aí, e agora você pode complementar dentro dessa história, né? Vamos lá, qual que é o teu desejo como empreendedor? A gente está torcendo que funcione bem para todos os empreendedores da área de saúde, que a gente torce muito pelo sucesso das health techs. Olha, eu não tenho como não concordar com os desejos dos outros em relação à integração, mas eu acho que eu vou ser um pouco mais interno, no sentido de falar que eu gostaria de ver mais cooperação, porque eu acho que padrões já existem, né? A gente não precisa criar nada novo. Diferente quando o Google começou e ele queria organizar os dados dos sites e ele teve que criar a lógica do SEO, e aí ele criou toda essa regra para todo mundo poder estruturar os seus sites e ele conseguir ter mais facilidade de ranquear eles. Ele teve que criar. Aqui, saúde, a gente já tem padrão. A gente não usa. Esse aqui é o ponto. E a gente não usa porque cada um quer fazer o seu. Cada um está dentro de casa. A gente fala muito em parceria, mas na prática isso não acontece muito. Então é muito legal, na verdade, ver a parceria Saúde D, Danone, ProntMed, então a Liga mesmo, tipo, juntando vários aí, a Tereza ajudando nesse ecossistema. Então, de fato, a gente se ajudar, entender. Então, eu acho que se as pessoas se inspirem um pouco desse medo de conversar, de realmente não querer abraçar o mundo, falar que a gente como empreendedor, isso é uma dica que eu dou, assim, a gente costuma falar um pouco que a gente faz mais do que a gente faz, a gente é muito vendedor, né? Para ser empreendedor, você tem que ser muito vendedor, e tá certo isso de um lado, mas tem que tomar muito cuidado para a gente não ultrapassar a linha do que a gente de fato está se propondo, porque a gente estraga o mercado como um todo. Então, acontece muitas coisas que falam, lá vem mais um que promete não sei o quê e não entrega, entendeu? E no mercado como saúde, que lida com uma coisa tão importante, a gente não pode perder a confiança. A confiança a gente quebra muito fácil. Então, a cooperação, essa humildade da gente como empreendedor, aprender com os que já estão lá faz tempo. Tem empresas que têm 30, 40, 50 anos, elas estão lá por um motivo, então vamos aprender com eles, vamos tentar melhorar, vamos fazer parceria. Vamos competir de maneira saudável, como o Edu falou, né? Então, esse é meu desejo, é um desejo que se eu pudesse escolher isso, porque acho que o resto se encaixa. Lácio, eu acho que se eu for resumir aqui o seu desejo vamos praticar a inovação aberta, né? Deixar de tornar a inovação uma foto, um post de LinkedIn e fazer o negócio acontecer de verdade ali, porque só colocando para funcionar a gente sabe que as coisas vão trazer resultado aí de uma maneira interessante. Pessoal, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Eu quero fazer um agradecimento especial hoje para o time da Liga, com a gente todos esses eventos no ar. Durante todo o momento de pandemia, a gente colocou mais de 30 eventos online, foram mais de 8.000 pessoas assistindo os nossos eventos ao longo dessa jornada toda. Teoricamente, a gente termina hoje a nossa sequência de eventos online, volta o ano que vem, mas a gente nunca sabe, né? Empreendedor nunca sabe quando aparece uma oportunidade nova, pode ser que em dezembro a gente tenha alguma coisa aí. Mas, por enquanto, a gente faz um fechamento aqui com chave de ouro,
um tema super legal, com bastante gente muito interessante para a gente aproveitar os conhecimentos. E tudo isso só é possível porque a gente tem esse relacionamento junto com os empreendedores, com o ambiente empreendedor, e a gente gosta de falar de empreendedorismo de uma forma estruturada e aprofundada. Se vocês quiserem acompanhar todos esses outros eventos que a gente falou e outros conteúdos da Liga, só acessar o YouTube da Liga, tem tudo lá, tudo aberto, tudo gratuito, os estudos também. Quanto mais informação, melhor vão ser os nossos passos com relação à inovação aberta, tá? O ambiente brasileiro ainda precisa dessa integração para que a gente consiga, de fato, ter a liquidez que os mercados precisam para que novos empreendedores nasçam e não fique uma coisa muito clusterizada e a gente repetir mercados passados. Fica aqui meu agradecimento mais uma vez para todos que acompanharam a gente. Só hoje foram mais de 130 pessoas diferentes aí. Boa noite e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau.